Começar esse vídeo dizendo que o teu sonho, ele não vai ser suficiente para você bater as suas metas, para você realizar os seus objetivos. Oi, meu nome é Larissa Correia, eu tenho 30 anos, eu sou mãe, sou empreendedora, sou esposa, sou irmã, sou filha, enfim. Comprei alguns papéis sociais importantes e eu tô aqui para contar para você como que eu vou quitar mais de 50 mil reais em dívida. Então, se você quer saber como que eu vou fazer isso passo a passo, né, dessa caminhada, eu peço para que você se inscreva, comente, curta, compartilhe, enfim, venha fazer parte dessa família, porque eu tenho certeza que se você chegou nesse vídeo é porque o algoritmo entendeu que era importante para você. Talvez você esteja devendo, ou conhece alguém que está devendo, alguém que precisa de uma ideia, ou você precisa de uma ideia para sair dessa fase nebulosa. Eu determinei que até final de 2025 essas dívidas estarão quitadas. Então eu tô testando, né, e criando caminhos e meios para chegar até lá. E com certeza vai ser um prazer compartilhar com vocês, tá? Infelizmente, gente, sonho é algo extremamente abstrato. Não é algo palpável. Quando a gente fala em sonho, a gente sempre vai para além do que a realidade pode entregar pra gente. Então, quando eu falo em sonho, obviamente que eu sonho em ter uma vida confortável, uma vida na qual eu não preciso me preocupar diretamente com as minhas dívidas, onde eu tenho pessoas que vão viabilizar a realização dos meus sonhos, assim como de grandes blogueiras, que pode até ter começado lá embaixo, mas em algum momento ela teve uma virada de chave. E eu não quero a vida que ela tinha lá no começo. Com certeza, eu quero a vida que ela tem agora. E aí, eu preciso pensar, isso realmente faz parte de uma realidade que eu consigo atingir hoje, olhando a minha expectativa, olhando a minha idade, olhando as minhas circunstâncias? Eu teria esse mesmo crescimento? Porque a gente precisa entender que quando a gente está falando em sonho, a gente fica naquela coisa do irreal, daquilo que a gente pensa um pouquinho e logo coloca o pezinho no chão e aí fica lidando com a realidade turbulenta e esquece desse sonho. Ele fica ali só no período das 10 da noite às 6 da manhã. E a gente precisa ir para além disso. A gente precisa ressignificar esse sonho. A gente precisa trazer uma nova ideia, né? A gente precisa começar a entender, encarar, nomear, falar sobre isso de uma nova perspectiva. Então, se eu tenho o sonho de ter uma casa, eu preciso transformar isso num objetivo. Eu tenho o objetivo de ter uma casa, eu tenho uma meta de ter uma casa. Eu preciso começar a trazer a palavra para o real, para aquilo que é palpável. Porque o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar aquilo que é lúdico, aquilo, por exemplo, que não é nosso. Vou dar um exemplo básico. Quando você acende a luz à noite na sua casa, o teu cérebro, ele não sabe que é de noite. Você acendeu a luz, logo ele imagina que é de dia. É por isso que ficar com o celular antes de dormir prejudica tanto o sono, porque aquela luz do celular emite uma informação para o nosso cérebro de que é de dia, mesmo nós sabendo que é à noite, certo? Um outro exemplo que eu vou te dar é o nosso cérebro, ele não sabe quando a gente está contando algo que a gente já realizou ou que a gente ainda vai realizar. Então, por exemplo, eu tenho o sonho de ter aqui o canal do YouTube e, por curiosidade, eu não divulguei o meu canal do YouTube para familiares. Só um irmão meu sabe e o meu marido. Por quê? Porque toda vez que eu me via contando sobre o projeto, o meu cérebro ele recebe uma dopamina e essa dopamina ela me desencoraja a prosseguir. Então ele me dá um prazer, como se eu tivesse realizado aquilo. Porque o meu cérebro ele não tem noção, ele não sabe o que é a realidade do que é o meu sonho, daquilo que eu estou contando, verbalizando. Um terceiro exemplo para ficar claro. Você já ouviu falar que quando você sente raiva de uma pessoa, quando você deseja algo para uma pessoa, na verdade você está tomando aquele veneno? Por quê? Porque o nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que a gente deseja para o outro. Aqui, o sentimento que a gente nutre pelo outro, muitas vezes reflete no sentimento que a gente nutre a si próprio. Então, por exemplo, eu tenho uma questão, né, com o meu irmão. E a gente tá brigado. E eu fico lá pensando, matutando o dia inteiro, criando situações, argumentos na minha cabeça. E sempre argumentos pesados, onde a gente tá brigando, a gente tá discutindo, eu tô defendendo meu ponto de vista, e etc e tal. O meu cérebro, ele não sabe diferenciar que aquilo é a minha imaginação, que aquilo não é real. Então eu preciso tomar cuidado com aquilo que eu falo, porque o que eu falo é o que o meu cérebro absorve e logo ele executa em cima disso. Agora eu vou dar um outro exemplo para vocês. Nós somos comportamento, né? Boa parte do que somos é comportamento. Então, eu tenho um ditado e vou contar uma história para vocês baseado nesse ditado que eu mesma criei. Quando a gente quer muito uma coisa, mesmo que nós não percebamos, a gente atinge aquele objetivo, tá?
Por quê? Porque quando a gente quer muito aquilo, de alguma maneira, a gente vai se comportando, mesmo que de forma inconsciente, para chegar naquele objetivo. Eu trabalhei um tempo numa empresa onde tinha uma menina que trabalhava na faxina. Ela ganhava razoavelmente bem, tinha uma boa intimidade com o dono. Sempre que ela precisava, o dono se disponibilizava tanto financeiramente quanto flexibilidade de horário, etc. Ela, inclusive, trabalhava de forma particular na casa do outro sócio, enfim. Em um determinado momento, ela começou a entender que aquilo não era suficiente para ela. Ela não estava satisfeita com aquele trabalho. Mas ela não tinha qualquer intenção de pedir as contas daquele trabalho. Ela não queria isso. Ela queria ser mandada embora. Mesmo que ela não estivesse afrontando, mesmo que ela não estivesse criando situações para ser mandada embora de forma direta, o comportamento dela, o corpo dela, as atitudes dela começaram a levar para essa decisão final. Seja como fosse, seja porque ela estava na cozinha dizendo que estava insatisfeita, seja porque ela atrasava um pouco para chegar no trabalho, mesmo tendo uma boa justificativa, seja porque ela precisava se ausentar porque apareceu problemas particulares na família, seja o que fosse. Parecia que o universo estava conspirando para que aquilo acontecesse. E na verdade não era o universo, era o corpo dela, era a mente dela conduzindo para que aquilo acontecesse. Então, talvez o problema particular dela, em um outro momento que ela estivesse satisfeita com o trabalho, não fosse suficiente para ela criar aquela circunstância, seja para sair mais cedo, seja para chegar mais tarde. Mas, como inconscientemente ela já não estava satisfeita com o trabalho, isso foi virando recorrente e aquilo se valia, aquilo era suficiente para justificar. Você conseguiu me entender até aqui? Então, o que eu quero concluir? Que aquilo que a gente fala, aquilo que a gente expressa, aquilo vai se tornar real. Seja porque você acredita no universo, seja porque você acredita em realidade criada, seja... Mas, na verdade, puramente clara, é porque a gente se conduz para aquele movimento. Então, se você ficar todo momento focando naquilo que você não pode fazer, logo você não pode fazer. Mas se você focar em soluções para aquilo que você não pode fazer, então, por exemplo, eu não posso gravar de noite porque de noite tem que dar atenção pro meu filho. Eu não posso gravar os finais de semana porque eu tenho combinado com meu esposo que aos finais de semana a gente vai se dedicar à família. Mas eu posso gravar no intervalo. Enquanto eu estou trabalhando, eu crio uma oportunidade para gravar. E aí eu gravo os conteúdos daqui e gravo os conteúdos da minha empresa. Veja, eu criei, eu não fiquei pensando, nossa, eu não vou gravar final de semana, nossa, eu não vou gravar porque meu filho chega à noite, nossa, eu vou ter que comprar uma iluminação, será que eu vou ter que gravar de madrugada? Nossa, você entendeu? Eu não fiquei ali focando no problema. Eu logo criei uma oportunidade para gravar isso no momento que não atrapalhasse todos os meus outros planos. Por quê? Porque a realização desse sonho, para mim, é importante. Eu tenho esse sonho desde que eu tenho 21 anos, né? Esse sonho, esse objetivo e essa meta. Eu já me corrigindo, entendeu? Por quê? Porque eu já criei conteúdo para o YouTube em outros momentos. Eu já vivenciei isso que eu tô te falando na prática. Eu já quis muito. Eu já quis falar de autoestima, eu já quis falar do mundo feminino, eu já quis falar de uma série de coisas, inclusive coisas que eu não estava vivenciando na época, que eu achava importante, mas eu ainda não estava pronta para falar sobre isso, porque eu não conseguia nem praticar. Mas coisas que, no decorrer da nossa vida, como eu só colocava isso como um sonho e eu focava muito nos obstáculos, na vergonha de me expor, no que a minha família vai falar, nossa, mas eu vou largar um trabalho que parece que é fixo todos os meses para me dedicar, ai, mas hoje eu tô muito cansada, nossa, mas eu vou ter que sacrificar o meu final de semana para fazer isso. Então eu fui criando justificativas que me levaram à não conclusão desses objetivos. E aí ficou só no campo do imaginário. Era um sonho não realizado. Então, a partir de agora, eu quero que você pense de uma forma diferente. Eu quero te convidar, tá? Assim como eu tô fazendo, gente, todo desafio que eu tô lançando aqui pra vocês, eu estou vencendo isso na prática. E tá sendo muito gostoso. Porque pela primeira vez eu estou me dispondo a realmente mudar. Porque eu entendi que só assim eu vou alcançar os meus objetivos, tá bom? Então, se você hoje, né, julga como um sonho ter uma casa própria, transforma esse sonho em objetivo, numa meta, num alvo. Se o seu sonho é ter uma renda livre mensal de 10 mil reais, que atenderia suas necessidades hoje, olhando tudo que você quer proporcionar para sua família, para si própria, então é hora de você transformar esse sonho de ter uma renda de 10 mil reais em uma meta. É hora de você se visualizar, é hora de você começar a criar mecanismos e estratégias para chegar nessa realização, para atingir esse objetivo, certo? E isso não é fácil. Não é fácil porque uma meta grande, principalmente se você nunca vivenciou isso, se você nunca teve uma casa própria ou se você nunca teve uma renda de 10 mil reais, você às vezes olha para isso e não se vê.
não consegue se imaginar, não consegue realizar, porque está muito distante. Porque o nosso cérebro, lembra que eu falei? Ele precisa palpar. O nosso cérebro ele precisa acreditar que aquilo é real. Daí que vem, gente, a teoria do viva como rico até se tornar rico. Eu não concordo, a gente vai falar sobre isso em outros vídeos, mas eu acho que é uma oportunidade da gente entender que diluir essas metas, né, esses objetivos em tarefas, em pequenas metas, em pequenos objetivos, né, em prazos menores, vai nos ajudar a criar um caminho de realizações, vai potencializando a nossa força para chegar lá no objetivo final. Então, se eu acordo hoje com a minha ideia, a minha meta é ter uma renda livre, isso é verdade, tá, gente? Para além de quitar as minhas dívidas, eu quero ter uma renda livre de 10 mil reais e eu quero pelo menos 70% dessa renda de uma forma passiva. Eu prezo muito por essa ideia, eu acredito nessa ideia, só que eu preciso criar mecanismos para isso. Então, o que eu comecei a entender? Que dinheiro está nas redes sociais, está na internet. Então, eu preciso aprender sobre a internet. Eu preciso retomar lá o meu primeiro amor, que no caso aqui é o YouTube, e entender que eu vou criar conteúdos para cá. Mas foi só criar conteúdos? Não, eu fui estudar. O YouTube realmente ele tem possibilidade de crescimento? O YouTube realmente entrega? O YouTube realmente paga? O YouTube realmente muda a vida das pessoas ainda hoje, em 2025, século 21, tendo tantas outras plataformas? Sim, ele ainda faz isso. Ele ainda proporciona essa possibilidade. Então, diante desse cenário, eu tomei a decisão de vir para o YouTube. Talvez, se o YouTube não me proporcionasse isso, eu teria que pensar numa outra estratégia, num outro formato de conteúdo. Mas o YouTube me garante isso, e uma vez que ele me garante isso, estou aqui. Uma outra coisa, eu gosto muito da linha de raciocínio de infoprodutos. Eu gosto de vender a informação em formatos que a pessoa tem ali de forma perpétua. Adoro isso. Então, estou estudando isso. E eu sei que isso, se eu aprender um tráfego pago, se eu aprender como criar esse mecanismo de venda, se eu divulgar e quais são os caminhos por onde eu divulgo, e quais são os caminhos por onde eu vou divulgar, enfim, se eu criar um planejamento, eu vou conseguir executar isso. Então, veja, não basta só eu ter o objetivo, não basta só eu ter o sonho de ganhar 10 mil livre e 70% dessa renda, ela ser de uma renda passiva. Não é suficiente. Mais do que isso é eu estudar, criar pequenas metas. Então, aqui no YouTube tem a meta dos 1.000 inscritos, mais 4.000 horas de visualizações, e assim por diante. Em outras plataformas dentro do marketing digital tem outras metas. E assim eu vou fazendo. Tudo isso que eu estou compartilhando com vocês, eu criei alguns passos que eu estou definindo para minha vida que tem dado certo. Então veja, o ano de 2024 estudei pra caramba. Eu pensei, eu refleti, eu criei planos, eu entendi o que eu queria para mim. E agora eu tô criando alguns degraus nos quais eu preciso, né, subir aos pouquinhos, um passo de cada vez. Não vai ser do dia pro outro que eu vou mudar uma Larissa que foi assim 30 anos. E ter paciência comigo, ter compaixão, ter respeito por esses andares, por esses degraus que eu vou ter que subir, tá? Então, pensando nisso, eu criei esses 5 passos e eu quero compartilhar com vocês. Então, o primeiro passo, a gente já falou um pouco sobre isso, mas de uma forma bem resumida, bem objetiva, é transformar tudo aquilo que você chama de sonho em meta. Mas, toma cuidado no seguinte, isso que você tanto sonha é o que você realmente quer? Não basta você só sonhar. Eu, por muito tempo, gente, eu almejei uma vida que eu nunca nem quis. Eu quis morar em lugares onde hoje eu passo em frente, eu olho e falo, nossa, parece um monte de caixa. E eu nunca quis casas naquele formato. Meu sonho de casa, né, meu objetivo de casa, a minha ideia sobre casa é casa assim, sabe, com telhado. Sempre achei lindo, sempre achei assim, romântico, sempre achei familiar. Então, por um tempo, eu achava que o ideal era morar naqueles condomínios onde as casas hoje parecem um caixotinho, sabe? Por quê? Porque era o que eu tinha de acesso como ideal. Mas, quando a gente se olha, quando a gente olha para dentro daquilo que a gente realmente quer, daquilo que realmente cria uma conexão com o nosso eu, é importante que, quando a gente cria conexão com o nosso eu, com a nossa essência, a gente começa a entender o que realmente faz sentido pra gente. Então, hoje, naturalmente, eu quero ganhar 10 mil líquido, mas hoje eu não estou disposta a sacrificar momentos de qualidade com a minha família, que sim, é o meu principal projeto nessa terra, em prol disso. Então eu tenho que tomar muito cuidado para trazer um equilíbrio muito verdadeiro, assim, real, porque às vezes a gente se engana, para que tudo seja atendido e para que o principal
deixe de existir, porque não adianta, na minha cabeça, na minha concepção, no que eu acredito pra mim hoje. Não adianta eu ganhar 10 mil líquido, 20 mil, 30 mil, se hoje não estiver toda a minha família comigo, né? Meu marido, meu filho, minha enteada, todo mundo estiver bem assistido, com saúde, sabe? Tempo de qualidade, aprendendo coisas conosco, dividindo os nossos valores, não vai fazer sentido. Então, voltando, o primeiro passo é transforme os seus sonhos em metas e identifique se realmente são os seus sonhos. Se porventura você perceber que o seu sonho é a vida da Virgínia, e a vida da Virgínia, quando você olha para dentro de si, não faz sentido para você, não tá atrelado com os seus valores, o exercício é um pouco ainda mais profundo. Começa a se conhecer um pouco melhor, a entender o que realmente faz sentido para você. E talvez você não vai descobrir tudo de uma vez, tá? Às vezes vai ser um passinho de cada vez, vai ser o básico, gente. Olha, para mim é importante, vou dar um exemplo, tá? Para mim é importante ter qualidade de vida aos finais de semana. E aí eu quero ir. Tem 5 parques aqui na minha cidade. Eu preciso ir em 5 parques. Um final de semana para cada parque. Chegou no final da experiência, realmente faz sentido para você ter essa vida de qualidade? Isso é vida de qualidade para você? Entendeu? Tem muita coisa quando a gente não tem o básico. E eu já não tive o básico, gente. Nossa, eu tenho o básico faz muito pouco tempo. Mas assim, tem muita coisa que se você não tem o básico, você vai precisar voltar ali e aprender o básico. E tá tudo bem, tá? O importante é você reconhecer isso e dar o primeiro passo. O segundo passo para tudo isso, né, que a gente tanto sonha, pra gente tanto almeja, é a gente diluir, é a gente criar etapas para esse processo. Então eu sempre vou trazer como exemplo a minha realidade. Como eu disse para vocês, a minha meta, né, desse canal é quitar mais de 50 mil reais em dívidas em 2025. Uma outra meta que eu tenho é ter 10 mil reais de renda livre, sendo 70% de forma passiva. Uma outra meta que eu tenho é comprar uma casa. Uma outra meta que eu tenho é colocar meu filho na natação. Uma outra meta que eu tenho é colocar minha enteada em escola particular, que ela ainda não tá, né? E ela tá no primeiro ano. Então, assim, eu gostaria muito de ter esse recurso já imediato pra gente proporcionar essa mudança imediata na vida dela. Ainda não temos. Vai adiantar me desesperar? Não. Eu tenho que criar os degraus para chegar nesses objetivos, certo? Objetivos grandes, objetivos menores, que eu vou indo aos pouquinhos, tá bom? Então, o que eu penso hoje? Se eu penso em ganhar 10 mil livre, e nesse momento eu ainda preciso pagar as contas da minha casa, eu preciso arcar com algumas responsabilidades, então o canal eu sei que é um investimento médio, longo prazo, certo? Porque o canal do YouTube ele pode levar de 3 meses a 2 anos aí para ele realmente ter volume, né? Para ele realmente dar um retorno. Então eu sei que eu não vou tirar dinheiro desse canal, ou pelo menos eu não tenho a expectativa de tirar um dinheiro, um volume que realmente sustente a minha família desse canal dentro de 30, 40 dias. Eu não tenho essa perspectiva. Se acontecer, vai ser incrível e eu vou comemorar como ninguém. Mas se não acontecer, tá tudo bem também, tá? Então eu não tô aqui acelerada. Mas como eu sei que eu preciso de uma renda imediata, eu estou otimizando a forma que eu trabalho da minha empresa, porque eu tenho uma empresa, e também estou procurando oportunidade no mercado de trabalho, porque eu sei que eu vou trabalhar um mês e vou receber por aquilo, e eu já consigo promover ações para as metas que são menores. Quais são as metas menores? Ajudar a pagar 50 mil reais em dívidas, então eu já consigo ali distribuindo melhor o dinheiro, não atrasar mais as minhas dívidas, porque eu consigo investir esse dinheiro em pagando as dívidas de casa em dia, eu consigo já pensar, né, porque aí eu tenho uma perspectiva sempre para os próximos meses, já pensar em uma estratégia em como dividir a nossa renda familiar para, quem sabe, colocar a minha enteada numa escola particular, o meu filho numa natação. Então, veja, não adianta eu ficar vivendo aqui de coisas irreais, né? Então, no primeiro momento, isso vai exigir sacrifícios. Qual que é o sacrifício? Andar de transporte público, porque eu não tenho carta. Eu tenho uma certa insegurança em aprender a dirigir. Certa não, uma insegurança enorme. É algo que eu vou ter que enfrentar em algum momento, porque eu já percebi que é um empecilho enorme para eu ter uma qualidade de vida melhor. Mas, nesse primeiro momento, eu tenho que me submeter a isso para que eu possa proporcionar o mínimo para minha família, para que eu comece a dar os pequenos passos para sair desse problema que eu mesma me enfiei, certo? Então, veja, são pequenos degraus, né? O que eu consigo fazer agora baseado nas ferramentas que eu tenho? O que eu consigo construir? Eu consigo estudar para investir conhecimento no infoproduto, para ver como que essa máquina gira e então daqui 6 meses está colhendo bons frutos, entendeu? Então a minha meta de ganhar 10 mil não é para amanhã.
A minha meta de ganhar 10 mil talvez seja para final de 2025. A minha meta de ganhar 2 mil talvez seja em 2026. Ela existe. Ela existe, eu estou trabalhando para isso. Quanto antes acontecer, melhor, óbvio. Mas não adianta ficar ansiosa sobre aquilo que eu ainda não tenho. Eu tenho que ficar em cima e buscando resultado sobre aquilo que está sob o meu controle. Certo? Então, diminua esse sonho, né? Eu tô chamando ele de sonho porque eu sei que você vai entender mais fácil, mas esse objetivo, essa meta, em pequenas metas. Então, em uma semana, o que eu posso fazer para alimentar todo dia um pouquinho esse objetivo final? Em um mês, o que eu posso fazer para alimentar todo dia um pouquinho esse objetivo final? É nisso que a gente vai focar, combinado? Terceiro passo, defina de forma específica aquilo que depende de você, tá? Por que eu estou dizendo isso? Ainda mais se você quer trabalhar com digital, que faça sentido para você, eu acho que, para mim, assim, de longe, é a melhor oportunidade. Eu tô aprendendo, né? Já bati muito cabeça, mas eu tô aprendendo e eu tenho certeza que eu vou colher bons frutos, porque a gente se educar, né? A gente aperfeiçoar o conhecimento e praticar é o caminho para obter qualquer resultado, tá? Mas, quando eu falo pra gente focar naquilo que a gente pode controlar, é o seguinte. Por exemplo, eu tô trabalhando com o YouTube agora. Eu criei o vídeo, né? Fiz o tema, o roteiro, eu gravei, eu editei, eu coloquei na plataforma. Isso depende de mim. A entrega da plataforma não depende de mim. Não faz sentido eu ficar toda hora atualizando aquilo, porque infelizmente isso não está sob o meu controle. Então, o que me cabe? Aprender. Quais são as ferramentas da plataforma? Como que eu posso melhorar essa entrega? É a thumb que não tá boa? É a capa do vídeo, no caso? É o tema que não tá bom? Não tá nichado o suficiente? Eu preciso nichar? Eu não vou nichar? Enfim, tudo isso depende de mim. Eu preciso estudar. Eu fiz tudo isso? Eu trabalhei para tudo isso? Então, a partir de agora, eu preciso deixar que a plataforma faça a parte dela. O algoritmo, ele tá aprendendo e ele vai entregar. Em paralelo, eu fico parada? Não. Se você realmente quer mudar de vida, se o seu problema são dívidas, ou o seu problema é um objetivo de comprar uma casa, né, que na verdade é uma solução, mas seja qual for o seu objetivo, seja qual for a sua meta, você precisa ter mais de um plano em andamento para você chegar nela mais rápido, ou para você ter mais de uma coisa sendo testada para você entender o que está dando certo e o que está dando errado, né, minimamente. Então, assim, eu quero essa meta, mas aí eu vou ficar aqui só no meu trabalho, só no CLT, não vou fazer uma renda extra, não vou fazer nenhum movimento diferente, não vou aprender, não vou estudar para aprender coisas diferentes e vou ficar aqui. Isso eu tenho para dizer, não vai dar certo, tá? Infelizmente você não vai chegar lá, ou pelo menos você não vai chegar tão rápido, ou talvez você tenha que reduzir assim ao máximo o seu estilo de vida para você conseguir tirar ali o resquício do que pode ser que você vai conseguir investir no seu sonho, no seu objetivo, na sua meta. Então, o que eu sempre digo, coloque pelo menos 1, 2 planos em ação. Enquanto você colocou um plano para rodar, você fez sua parte, coloquei o vídeo aqui no YouTube, ele tá rodando, eu tenho que focar no outro plano. Eu vou lá pro outro plano, sento e trabalho em cima dele. Terminou o outro plano, eu volto aqui pro YouTube, gravo, edito, entendeu? Então, pelo menos aí 2 planos andando de forma em conjunta. Porque se os 2 derem certo, você vai estar colhendo fruto de 2. Se um der certo, entendeu? Sabe aquela história de quem tem um, não tem nenhum? É a mesma linha de raciocínio. Eu vou dar uma quarta dica aqui, que ela é um pouco polêmica, mas eu acho que eu apanhei muito tempo até eu aprender isso. Se é seu objetivo, não espere que o outro entenda, não espere que o outro participe, não dependa do outro para colocar em prática. Se o objetivo é seu, se a meta é sua, se o sonho é seu, é sua responsabilidade atingir ou realizar, tá? Por que eu tô dizendo isso? Antes do meu relacionamento atual, que é um relacionamento incrível, nossa, meu parceiro, ele é ímpar na minha vida, ele é meu suporte emocional, meu suporte financeiro, meu braço direito, é quem eu deito no colo mesmo e tá ali pra mim a todo momento, sempre que eu preciso. Mas antes de eu chegar nesse relacionamento, eu já me relacionei outras vezes. E eu tinha uma expectativa muito grande de que a outra pessoa tinha que participar minimamente, pelo menos assistir o vídeo. Pelo menos aprender, né, alguma coisa para fazer uma crítica e me ajudar na melhora, enfim. Eu ficava sempre com essa necessidade de aprovação e participação, porque senão eu tinha a impressão que eu não estava fazendo certo. Por isso que eu contava, inclusive, os meus planos, os meus projetos, os meus objetivos para Deus e todo mundo. Eu ficava ali, olha, fulano, tô fazendo tal coisa, fulano, tô fazendo tal coisa, pô, não sei o quê. E aí as pessoas não estavam interessadas, essa é a grande verdade, gente.
que dói muito na gente é quem a gente mais ama às vezes, ou quem mais participa das nossas vidas no dia a dia, na grande maioria não vai acreditar nos nossos sonhos, nos nossos objetivos, nas nossas metas. Ainda mais se essas pessoas tiverem um pouco mais de idade, ou não tiver conhecimento sobre aquilo que você está fazendo. Não é nem por maldade, não vão falar assim, ai, a pessoa não quer participar, não quer fazer porque ela não te ama. Não é sobre isso. É sobre que não é sobre a vida dela, é sobre que pra ela não faz sentido, né? Então, pro meu pai, por exemplo, é extremamente difícil eu vir falar pra ele, olha, pai, abrir um canal no YouTube, eu tenho certeza que eu vou me sustentar com isso daqui 5 anos. Ele vai falar, Larissa, sei que não vai assinar sua carteira não, viu? Sei que não vai pegar um ônibus pra trabalhar que você vai ver se vai conseguir alguma coisa. Porque o método de vida do meu pai é completamente diferente e deu certo pra ele, tá dando certo pra ele. Inclusive, meu pai me ajuda pra caramba. Então, assim, é difícil falar pra uma pessoa que obteve resultados de outra maneira, e normalmente de uma maneira mais tradicional, que você vai conseguir resultados num outro formato. Entendeu um pouquinho? Então, depende só de você, tá? Vamos deixar isso bem claro? Ah, mas eu não fiz porque fulano, mas eu não fiz porque ciclano. Você não fez porque você não quis fazer. Eu tô te avisando, tá bom? Não atrele os seus objetivos, as suas metas, sejam elas quais forem, a outras pessoas. Outras pessoas, aquela pessoa que você muito confia pode te apoiar, mas elas não são responsáveis pela sua realização, tá bom? Acho que essa meta pega. Pensa sobre ela e você vai ver que vai fazer sentido. O quinto passo, ele é desafiador e assim, eu demorei muito pra aprender, porque eu sou uma pessoa que me autoflagelo pra caramba, eu me cobro muito. Eu tenho uma autoestima intelectual, infelizmente, baixa diante da dimensão de conhecimento que eu já adquiri na minha vida, das coisas que eu já fiz, do que me dizem, inclusive, né? Eu tenho muito feedback positivo dos meus familiares, dos meus amigos, enfim. Mas ainda assim, a gente acreditar em si mesmo talvez seja o maior desafio das nossas vidas, né? E tá tudo bem, a gente vai aprendendo isso passo a passo, e eu tô colocando minha cara no YouTube, inclusive, porque é uma maneira de eu me encorajar, de eu validar, né? Aquilo que eu falo pra vocês, que eu trago aqui como experiência do que eu tô fazendo, é um exercício diário, tá, gente? Eu não desanimar, eu não me sentir ansiosa, não meter os pés pelas mãos, né? E fazer coisas de forma impulsiva. Então, eu tô trazendo isso pra vocês como verdadeiramente como tarefas que eu tenho executado na minha vida, tá? Eu tenho certeza que eu vou colher bons frutos, porque se uma pessoa fez e deu certo, outras pessoas podem fazer e vai dar certo também. Faz parte do processo, né? A gente precisa ter paciência, a gente não tem às vezes. E aí a gente se autoflagela, a gente não se valida e a gente desiste. E não é esse o caminho. Então, baseado nisso, o quinto passo, ele tem um papel importantíssimo nessa trajetória, que é você comemorar as pequenas vitórias. Hoje é dia 27 de fevereiro. Eu comecei a postar vídeo aqui tem 5 dias. E hoje cheguei em 5 visualizações do último vídeo, que a plataforma começou a entregar. 2 visualizações, uma é minha e uma é do meu esposo. Mas as outras 3 não são nossas. É de alguém que entrou no canal e assistiu o vídeo. E isso é incrível. Eu tô super feliz, eu tô radiante por conta disso. Ai, Larissa, mais 5 visualizações, você precisa de 4.000 horas. Gente, não interessa. 3 pessoas, além de mim e do meu esposo, entraram no canal e assistiram. Então, isso é extremamente prazeroso. Eu estou comemorando, porque é importante. São passos importantes que eu tenho que dar para eu chegar no meu objetivo final. E cada visualização é uma pessoa, não é só uma visualização. Teve alguém que clicou no meu vídeo, se interessou pela thumb, clicou no meu vídeo e assistiu. Entende? É tornar isso palpável. Eu acho que é importante a gente comemorar. Gente, eu me vejo comemorando os 1.000 inscritos. Eu me vejo comemorando as 4.000 visualizações. Eu me vejo comemorando o meu primeiro salário aqui no YouTube. Eu vejo isso. Mas eu sei que é um passinho de cada vez. E essa comemoração, ela vai ser real. Eu não fico aqui, ai, nossa, mas ainda faltam 2 inscritos no meu canal. Nesse momento. Nossa, mas ainda falta 998 inscritos. Nossa, cara, só falta 998. Até ontem faltava 1.000. Você entendeu? Então, é um processo. É um passo a passo que a gente vai percorrer e a gente precisa comemorar. Até porque, lembra que eu falei do nosso cérebro lá no começo? Ele só entende o que é real quando a gente coloca a mão na massa, quando a gente verbaliza, quando a gente pratica, quando a gente torna aquilo uma ação. Então, se eu não torno ação, eu vi 5 visualizações aqui. Tá bom, beleza. O que o meu cérebro vai pensar na próxima vez que eu precisar de motivação para gravar?
Ai, não vale a pena. Nossa, 5 visualizações. Nossa, tem 10 dias que você tá gravando, que você postou vídeo. E aí os outros vídeos nem tem visualização ainda. Nossa, eu vou ficar me auto-sabotando. E isso vai diminuir a minha potência em criar tema, vai diminuir a minha potência em sentar aqui e gravar, vai diminuir. E uma hora eu vou desistir. E eu não quero desistir. Então, a gente precisa ser o nosso maior aliado, né? No passo anterior, eu falei pra você, esse é um processo seu individual. E nesse passo eu reforço, sendo individual, cabe você comemorar. Não espere que as outras pessoas vejam isso como grande vitória, como grande conquista. Você comemorou? Ah, Lari, eu estou aprendendo a dirigir. E aí, hoje, eu consegui tirar o meu carro da garagem. Que legal, que ótimo. Comemore, comemore. Ah, não tem como comemorar? Faça um texto para você mesma, contando como é que foi esse processo, como você se sentiu. Entenda? Torne ação. Crie uma ação sobre aquilo. O seu cérebro vai entender, você vai se motivar e numa próxima ação sobre esse movimento, você vai falar, cara, tirei o carro da garagem. Nossa, que sentimento bom que eu tive, que gostoso, vou fazer de novo. Hoje eu vou levar meu carro até a esquina. Hoje eu vou estacionar de novo dentro da garagem, eu vou tirar e vou pôr. Entende? Esse é o movimento que você vai fazer aqui junto comigo e a gente vai comemorar cada passo a passo juntos. E pra gente finalizar aqui de forma linda e maravilhosa, depois dessa reflexão, dessa aula, desse aprendizado, desse compartilhamento, chame do que você quiser, fique à vontade. Eu quero te convidar. Comenta aqui, né, qual é o seu objetivo, qual que é a sua meta, aquilo que você transformou em sonho, a partir de agora deixou de ser sonho e vai se tornar um objetivo, vai se tornar uma meta, que você vai criar um movimento. O que é, né? Qual que é o seu foco, qual que é o seu alvo? Eu quero saber. Conta aqui pra mim, eu tenho certeza que a gente vai chegar lá juntos. Eu quero comemorar com você os meus 1.000 inscritos, as minhas visualizações e tenho certeza que a gente vai conquistar muita coisa, viu? Muito obrigada se você assistiu até aqui. É importantíssimo que você faça parte dessa família. Um beijo, um queijo, um abraço, se sinta abraçada. O processo faz parte, às vezes é doloroso, aprenda a comemorar, se sinta aquecida. Você não está sozinha nesse momento, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.